Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos novamente. E nós começamos o mês de agosto, né? O mês de agosto começou, hoje é domingo de Santa Ceia. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo 5, nós iremos ler o versículo 11 e o 12. Apocalipse 5, 11 e 12. Diz assim: Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Amém? Então, que nessa noite você possa adorar ao Senhor com toda a honra, com toda a glória e com todo louvor. Que nós possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, com alegria, com gratidão. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por mais esse tempo que nós temos na tua presença. Obrigada, Jesus, por ter aceitado o desafio de morrer naquela cruz. E obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está à direita do Pai e o Senhor tem preparado morada para nós. Obrigada pelo teu Espírito Santo que permanece conosco e que durante essa noite, Deus, nós possamos louvar ao Senhor, render a Ti toda a honra, toda a gratidão e todo louvor. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Cantemos aqui como os anjos dos céus, e sempre radiantes adoram a Deus. O trono cercando lhe dão o louvor, milhares as vozes, mais um só amor. Os anjos nos céus nós ouvimos dizer: é tua, Senhor, toda a glória e poder. E nós respondamos em tom triunfal: digno é o Cordeiro, venceu todo o mal. Morreste, Senhor, para os ímpios salvar, contigo nos céus hão de sempre reinar. Ó, sendo bendito, dileto Jesus, Senhor, nossa vida, riquezas e luz. Unidos na terra, no mar, na amplidão, os seres criados a Deus cultuarão. A Cristo Jesus sua igreja dará louvores eternos e a cruz bendirá. Todo campo missionário existe com poucos recursos. Aquilo que a igreja local, já estruturada, esbanja, no campo missionário é uma preciosidade. Agora perceba que a igreja, ela não existe para ela mesma, ela existe para a missão. E uma igreja local, lá no campo missionário, que diz nós temos que fazer missão, ela vai encontrar o mesmo problema e os recursos para a missão. Eu tenho a pessoa, eu tenho a convicção de fé, mas eu preciso dos recursos. Aí parceria é fundamental.
Claro que todas as pessoas têm dificuldades, tem. Você tem, eu também tenho, a região tem, as regiões têm. Mas sem sombra de dúvida, o Nordeste ainda é a região com menor renda per capita do país. E isso para nós torna as situações ainda mais difíceis. Torna a questão financeira, econômica mais difícil ainda. Sim, como alguém disse, a igreja existe para a missão, assim como a vela existe para ser queimada. Ela dá condições, ela capacita o missionário, a missionária, aquela comunidade metodista lá no norte, para que a gente leve o evangelho e a esperança para a cidade e que a gente tenha um olhar de missão para a cidade. Sua oração, sua doação, uma igreja. Então, na oferta missionária nacional, nós estamos dando um tremendo testemunho de unidade. Nós aqui somos uma igreja, com a igreja no Nordeste e no Norte. Bênção demais. Oração, doação e unidade. Em 2020, na região missionária da Amazônia, a sua oferta vai ajudar a consolidação de Machadinho do Oeste e da Igreja Metodista de PVH em Porto Velho, no estado de Rondônia, o Barco Hospital, em Manaus, no estado do Amazonas, e os trabalhos nas igrejas metodistas de Paragominas, Parauapebas e Salinópolis, no Pará. E no Nordeste, a sua oferta vai ser investida a partir da Igreja Metodista Central de Teresina, no Piauí, e atenderá a missão em todo o campo missionário, que agrega os estados do Ceará e Maranhão. Teresina para nós é um centro em que a expansão é intensa por meio de discipulado, por meio de uma igreja muito comprometida. Então quando chega uma ajuda, né, que ela vai contribuir para a estruturação desse trabalho, aí cai como uma luva mesmo, é uma mão estendida, né? Realmente é uma mão estendida e a gente começa a ver possibilidades disso. Acesse o site e veja para onde foi a sua oferta missionária em 2019, ofertamissionaria.metodista.org.br. Sua oração, sua doação, uma igreja. Sua oração, sua doação, uma igreja. Vimos a campanha da Oferta Missionária Nacional que abençoará as missões no norte e nordeste do nosso país. E este é o momento de nós orarmos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado e consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nesse instante, oremos também por este trabalho que os nossos missionários e missionárias realizam no norte e nordeste do nosso país. Oremos. Amado Deus e Pai, te louvamos pela vida dos homens e das mulheres que são os teus missionários e missionárias no norte e no nordeste brasileiro, através da Igreja Metodista, pregando ali o teu evangelho, transformando vidas. Que estes homens e mulheres, juntamente com suas lideranças locais, continuem a ser abençoados, sustentados por ti, para continuarem a desenvolver a tua missão, Senhor, em terras brasileiras. Como pudemos ver no vídeo, nós somos os parceiros, as parceiras através da oração e da doação. Por isso, nesta noite, Senhor, nós, além de intercedermos a tua bênção sobre a vida deste trabalho missionário, nós também desde já consagramos a ti, Senhor, a oferta missionária que cada irmão, cada irmã já contribuiu, aqueles que ainda estão, ó Deus, separando e vão contribuir posteriormente, para que tudo, Senhor, seja entregue diante de ti e empregado segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai amado, nesta noite nós também colocamos em tuas mãos o nosso dízimo, a nossa oferta, para serem consagrados na tua obra aqui na nossa Igreja Metodista em Arthur Alvim. Que a tua graça, Senhor, continue a acompanhar as nossas vidas, os nossos lares, nos dando todo o sustento material de que nós necessitamos e nos dando a oportunidade de assim colaborar na tua missão também aqui em Arthur Alvim, Senhor.
Continua, ó Pai, a dar a sabedoria e o discernimento, a liderança da nossa igreja, na utilização destes recursos na Tua obra, Senhor. Nós entregamos as nossas ofertas, o nosso dízimo, com gratidão, com espontaneidade no nosso coração, reconhecendo que tudo vem de Ti, Senhor, e nós estamos apenas devolvendo uma parte. É assim que nós oramos, agradecidos e agradecidas no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Igreja, que vocês possam confiar em Jesus, que isso vai passar. A nossa oração vai nos ajudar. Estamos gravando, equipe. A gente está conseguindo relembrar o Brasil. Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, oh, oh, Jesus.
irmãos e irmãs, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jó. Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. A palavra de Deus nos diz assim, em Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e a seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da sua presença. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, meu irmão e irmã? Que Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, o livro de Jó é conhecido na história bíblica como o livro mais antigo dos que nós temos dentro do Antigo Testamento. Ele, em termos de escrita, é mais antigo que o livro de Gênesis. Há algumas teorias, por exemplo, que dizem que foi Moisés que o escreveu.
Há uma teoria que diz que quando Moisés matou o egípcio, ele foi lá para Midian, que é lá na região arábica, e lá eles contaram para ele a história de um homem daquela região que tinha perdido tudo. Mas esse homem era um servo de Deus, era alguém que não se corrompia, e esse homem acabou tendo tudo de volta porque ele era íntegro diante do Senhor e o Senhor o abençoou novamente. Há autores, na história bíblica, pessoas que defendem que foi Moisés que escreveu a história de Jó com base nisso que ele ouviu lá, ele foi inspirado por essa história. Há aqueles que dizem que quem escreveu esse texto foi Salomão, para exaltar a confiança em Deus. Mas a verdade é que não se sabe quem escreveu. Não temos, assim, nenhum dado em documento que diga para nós quem de fato escreveu o livro de Jó. O livro de Jó é um texto, irmãos e irmãs, que fala sobre o sofrimento, que fala do começo ao fim sobre o que é o sofrimento, o que é sofrer e como lidar com o sofrimento. E como nós lidamos com o sofrimento. Jó ali representa cada um de nós em meio a muitos tormentos pelos quais passamos. Os 42 capítulos de Jó, em 42 capítulos nós temos ali muito sofrimento, muita angústia, ansiedade. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que dizem assim, tem que ter a paciência de Jó, elas nunca leram o livro de Jó. Porque quando você lê o livro de Jó, você percebe em muitos momentos Jó questionando, Jó perguntando, Jó não entendendo o que está acontecendo. Isso é um fato. E nessa noite eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, à luz das 8 vozes que nós ouvimos no livro de Jó. Há 8 vozes que aparecem aí, 8 personagens que falam no livro de Jó. E eu queria nessa noite em que nós estamos refletindo sobre o texto do livro de Jó, falar sobre essas 8 vozes. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, aproveite porque eu vou citar alguns textos no livro de Jó que vão nos ajudar a entender o que eu quero falar nessa noite com você a partir do que Deus colocou no meu coração. Uma das primeiras vozes que aparecem nesse texto, irmãos e irmãs, é a voz de Satanás. Quando o texto diz para nós, houve uma reunião lá, e de repente Satanás entrou junto lá, estão diante de Deus. Deus olha para Satanás e diz assim, de onde você vem? Ele diz, eu venho de rodear e passear pela terra. E Deus fala para ele assim, você viu meu servo Jó? A palavra Satanás, irmãos e irmãs, o acusador, ela vem da língua babilônica, é Shaitan na língua babilônica, que vai dar depois Satã, Satanás. Shaitan na língua babilônica significava um advogado. Naquele momento histórico lá, a função do advogado era fazer a acusação e não a defesa. Lá nos babilônicos era assim. E quando Satanás está diante de Deus, Satanás olha para Deus e diz assim, depois da pergunta que Deus fez, você viu meu servo Jó? Ele diz assim, por acaso Jó te adora de balde? Olha tudo que você fez por ele. Ele tem terra, ele tem camelo, ele tem bens materiais, ele tem tudo. Jó te adora porque você dá tudo para ele. Perceba, ele não pode dizer para Deus, Satanás não pode dizer para Deus assim, não, Jó é um sujeito que blasfema, já vão blasfemar. Jó é um sujeito que não te adora com o coração. Ele não podia dizer isso. Ele não podia dizer, olha, Jó é um sujeito que não se preocupa com a família. Não, o texto diz para nós. Jó oferecia sacrifício pelos filhos e dizia assim, vai que os meus filhos pecaram. Já ofereço sacrifício por eles. Naquele momento lá, historicamente, era assim. E quando Satanás vai
diante do Senhor, ele pega não o que Jó fez, porque Jó não havia feito nada em desacordo com a lei de Deus. Ele pega e diz assim: Jó te adora, e você fala de Jó porque você abençoa ele. Se você não abençoasse, se ele não tivesse bens materiais, se ele não tivesse tudo que tem porque você deu para ele, Deus, ele blasfemaria. E aí, Deus fala assim: tá bom então, pode tirar tudo dele, mas não toca nele. Se você segue lendo o texto, vai ver que lá no capítulo 2, do verso 4 ao 5, capítulo 2, verso 4 a 5, diz assim, é o segundo momento. Ele voltou lá para se apresentar diante do Senhor. Deus disse para ele assim: você viu meu servo Jó? E aí disse Satanás para Deus no segundo momento, né? Lá no verso 4 e 5 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Perceba, irmãos e irmãs, aí Satanás entendeu assim: eu vou tirar tudo dele. Tirando tudo dele, os bens materiais, ele vai deixar de te adorar. Você está lembrado que no final do capítulo 1, o texto diz assim, no verso 22, em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí Satanás olha e diz assim: caramba, esse sujeito não pecou contra Deus. O que eu faço? Aí Satanás para ele assim, diz para Deus assim: olha então, mas ele tem vida, tem saúde, você deu saúde para ele. Se tocar na saúde dele, aí ele blasfema contra ti. Satanás diz para Deus assim: ele te adora porque você deu saúde para ele. Tira a saúde dele. Deus fala assim: então tá bom, pode tocar nele, mas não tira a vida. Sabe, meus irmãos, Satanás tem o papel de nos acusar. Satanás é essa voz que aparece no texto de Jó para acusar Jó. Mas ele não acusa Jó de Jó ter feito algo errado, mas ele arranja alguma coisa para acusar. Ele arranja alguma coisa para fazer com que Jó seja colocado em xeque. Sabe, irmãos e irmãs, existem vozes na nossa vida que às vezes vêm a nós, assim como foi lá no caso do livro de Jó, para tentar nos acusar e fazer com que a gente não busque o melhor de Deus. São aquelas vozes que vêm a nós quando nós temos um projeto, quando nós queremos fazer algo, quando você se decidiu por Cristo, por exemplo, ou quando você quer buscar mais a Deus, aí aquela voz vem e diz assim: você vai buscar a Deus? Você vai querer isso? Olha o tanto de pecado, olha o tipo de pessoa que você é, olha o que você já fez. Você acha que Deus vai te abençoar? São essas acusações que vêm para nos ferir, nos machucar e nos afastar de Deus. A intenção de Satanás era afastar Jó de Deus. A intenção de Satanás era fazer com que Jó não continuasse sendo abençoado pelo Senhor. Ele não tinha como dizer que Jó era blasfemo, com que Jó era alguém que não cumpria a vontade de Deus, mas ele dá um jeito. Na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã, volta e meia nós podemos enfrentar momentos aonde, diante das coisas que queremos fazer, podemos ter vozes dentro de nós nos acusando e dizendo: você não pode, não vai dar, você não vai conseguir. Olha quem é você. Esse texto de Jó, meu irmão e irmã, está lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nesse momento histórico que nós estamos falando aqui, no texto de Jó, não existia ainda o Messias. Não tinha Jesus lá para fazer a nossa defesa.
Jesus é o nosso advogado, Jesus é aquele que pleiteia a nossa causa. E se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então você tem um advogado diante do Pai. Quando Satanás ou quando alguma coisa vier para te acusar, lembre-se, Jesus é aquele que vem para dizer: eu morri na cruz por você. E você pode, você tem força, você tem capacidade. Mas Satanás é uma voz incômoda. As acusações são incômodas. Mas o texto não fala só dessa voz, o texto também diz que em um determinado momento, depois que Jó foi tocado na sua carne, ele está lá, que é pura úlcera, parece que é uma lepra que ele teve. A mulher de Jó, no capítulo 2, verso 9, diz assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó diz assim: tu falas como uma louca, mulher. Recebemos o bem de Deus, não iremos receber o mal também. Sabe, Jó, nesse momento, tem assim uma clareza de fé, e ele entende assim: Deus está no controle de tudo. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas Deus tem o controle. Deus deu o bem e Ele deu o mal, mas eu vou continuar caminhando com Ele. A mulher de Jó, nesse momento, irmãos e irmãs, vendo o sofrimento de Jó, vendo o que ele estava passando, depois de terem perdido tudo e agora essa doença na vida dele, ela olha e diz assim: olha, não é melhor você morrer? Não é melhor você pedir pela morte? Desiste já, chega, para que tanto sofrimento? Às vezes, irmãos e irmãs, nós ouvimos vozes que são muito próximas a nós, que às vezes tentam nos desencorajar, tentam fazer com que a gente desista. Pessoas íntimas, pessoas próximas que às vezes tentam dizer para nós assim: não dá para você, desiste, isso não é para você. Às vezes os pais, pai e mãe, desencorajam filhos. Às vezes o marido pode desencorajar a esposa pode desencorajar o marido. Às vezes você pode desencorajar alguém que está lá na sua família a buscar algo melhor. Diante de uma coisa que está acontecendo, de uma situação que estão passando, você pode dizer assim: desiste, para com isso. A mulher de Jó não queria o mal de Jó. O texto, e há vários textos na internet, eu dei uma pesquisada antes da mensagem, que fazem a defesa da mulher de Jó. E eu acho interessante fazer essa defesa, porque ela estava sofrendo também. A mulher de Jó sofreu também ao lado dele. Mas naquele momento, irmãos e irmãs, daquele sofrimento, naquela situação, ela diz assim: olha, desiste, chega, já passamos por coisas demais. Que vozes você tem ouvido? A terceira voz que nós ouvimos aqui tem a ver com os amigos de Jó. O Bildade, por exemplo, o Elifaz, que é um dos primeiros amigos que fala, do capítulo 4, do verso 1 até o 21, o Bildade vai dizer, o Elifaz vai dizer assim: o sofrimento é resultado do seu pecado, Jó. Você pecou e é porque você pecou que você está sofrendo. O sofrimento é resultado do seu pecado. Ele faz no capítulo 15, verso 4, vai dizer assim: você abandonou a religião, você abandonou a fé, você não está caminhando com Deus, é por isso que você está sofrendo. E o Jó vai dizer assim: mas como eu pequei? Eu estava lá, eu ofereci sacrifício pelos meus filhos e por mim eu não pequei, não me afastei de Deus. Elifaz estava lá, como esse primeiro amigo que estava ali, se aproximou de Jó. O texto diz para nós que eles ficaram ali dias antes de falar, e quando eles começam a falar, a primeira coisa que ele diz é: você está sofrendo porque você pecou, rapaz. A quarta voz que aparece para nós é do Bildade. Bildade vai falar do capítulo 8, de 1 a 22, dizendo assim: você está sofrendo porque isso é justiça de Deus. Alguma coisa você fez. Não é à toa que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você aprontou alguma. Isso é maldição hereditária. Alguém pecou e agora você está sofrendo aí.
O quinto amigo a falar é o Zofar. Zofar, ele é o mais contundente. Zofar vai dizer assim, você está sofrendo por impenitência. Capítulo 11, de 1 a 20 de Jó. O que é impenitência? É ausência de arrependimento. Uma outra tradução diz que é indolência, ou seja, indiferença e sensibilidade. O Zofar diz assim, você está sofrendo porque você não se arrepende. Você acha que você está certo. Depois de tudo que foi dito aqui pelo Bildade e Elifaz, você continua se mantendo e dizendo que você não pecou. Você é um sujeito insensível. Você é alguém que não está fazendo a vontade de Deus. Você não está sentindo de fato, porque você é insensível à vontade de Deus, Jó. Você é impenitente, você é indolente, você não sente a dor. E em nenhum momento você consegue entender que você está sendo indiferente ao que você fez diante do Senhor. Esses três amigos aqui, irmãos e irmãs, eles estão tentando compreender, estão tentando entender por que Jó está sofrendo, tentando mostrar para Jó por que ele está sofrendo, mas eles não estão ajudando. E se você pegar todo o diálogo que há entre esses três amigos aqui, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, o que eles tentam fazer é mostrar que há uma razão para o sofrimento. E o Jó vai responder a todos eles, procurando mostrar assim, você está errado. A sexta voz que aparece nesse texto, irmãos e irmãs, é a voz do Eliú, que também é um amigo de Jó. Eliú era o mais jovem ali. Seguindo a tradição do mundo antigo, do mundo oriente, o Eliú esperou que os mais velhos falassem. E depois que os mais velhos falaram, Eliú se levanta e vai falar para Jó e para os amigos que estão ali também. Ele permaneceu calado, né, o tempo todo, ouvindo aqueles outros falarem, e lá no capítulo 32 e no 33 até o 34 ele vai falar agora. E o Eliú vai dizer assim, olha, você, Jó, está mais interessado em se justificar do que afirmar a justiça de Deus. Você ficou o tempo todo respondendo para os três aí, sempre se justificando, dizendo assim, não, mas eu não fiz, não é assim. Você devia dizer assim, Deus é soberano, Deus é Senhor. Para os amigos de Jó, a ira de Eliú se levanta e ele vai dizer assim, né? Vocês já chegaram aqui condenando Jó. E vocês condenaram Jó, mas você não tem resposta para o dilema dele. Você não tem resposta para o sofrimento dele. Vocês estão aí tentando achar uma resposta e aí não tendo resposta, ficam jogando a culpa para o Jó e dizendo assim, você pecou por causa disso, você está sofrendo por causa disso. E na verdade o Eliú é aquele que vai deixar claro, capítulo 33, 11 e 12, Eliú vai dizer assim, isso é bonito demais, ele diz assim, Deus não tem que prestar conta para ninguém, Jó. Vocês ficam aí se preocupando e querendo que Deus diga por que está sofrendo, por que está acontecendo. Deus não tem que prestar conta para ninguém. O Eliú vai dizer também que Deus é aquele que vai julgar os homens, é Deus que disciplina os homens. Isso cabe a Deus fazer. Isso cabe a Deus fazer o julgamento. Eliú também vai dizer no capítulo 34, 21 a 28, que os ímpios não estão escondidos de Deus, que em um determinado momento Deus vai julgá-los também. Uma coisa bonita, irmãos e irmãs, em Eliú, é que Eliú vai mostrar que os amigos de Jó estão errados, ele vai confrontar Jó também, mas o Eliú, ele vai procurar fazer com que Jó entenda, que ele vai se colocar no lugar de Jó também, vai procurar fazer com que Jó entenda que se aquilo que está acontecendo com ele tem algum motivo, não é aleatoriamente que as coisas acontecem na vida das pessoas. Eliú é o mais coerente entre os amigos que estão ali. Eliú é a voz coerente que nós temos nesse momento, aonde Jó não está entendendo o que está acontecendo, os amigos também não estão entendendo. O Eliú é essa voz que vai aparecer para dizer assim, olha, há um sentido nisso, nós não podemos não saber, mas Deus sabe, Jó.
Deus é aquele que entende, Deus é aquele que sabe de todas as coisas. O Senhor continua sendo soberano, Jó. Eliú é esse, né, que se apresenta no texto de Jó para mostrar a Jó que é preciso estar atento à vontade de Deus. Que não nos cabe contender com Deus. Que não nos cabe contestar a vontade de Deus. Jó, em muitos momentos, ele coloca suas dúvidas, ele coloca suas incertezas diante de Deus. Sim, e nós quando estamos sofrendo fazemos isso e Deus nos entende. Mas é importante entender que em nenhum momento também Jó blasfemou contra Deus. Jó em nenhum momento disse que Deus não estava atento a ele ou que Deus não era Deus sobre a vida dele. Nesse sofrimento todo, o texto de Jó deixa claro, em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelos problemas, irmãos e irmãs, é importante saber quais vozes nós estamos ouvindo. Você pode ouvir a voz de Satanás dizendo que você está passando por isso porque Deus quis assim, porque você tem que sofrer mesmo. Mas Deus nos fez para o sofrimento. Sofrimento é uma coisa que acontece na vida. Você está sofrendo porque você tem pecados antigos, porque você tem maldição hereditária, você está sofrendo porque você aprontou alguma coisa lá atrás e não confessou ainda. A grande verdade, irmãos e irmãs, é que Deus não nos fez para o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, mas Deus é aquele que vem em nosso resgate e Deus é aquele que nos dá livramento em meio aos momentos difíceis. Você pode entender que você está passando pelo sofrimento porque você ouviu Satanás disse que você deveria passar. Você pode estar passando por alguma dificuldade e não está conseguindo sair dela porque ouviu alguém íntimo dizer para você assim, você não vai conseguir, você não tem como passar, não tem como sair disso, vai continuar sofrendo. Você pode ter os amigos que ficaram à sua volta, tentando explicar o seu sofrimento, explicar o seu momento difícil, sem entender que às vezes eles não estão ajudando também. Mas você pode, quem sabe, na sua vida ter um Eliú. Ter um amigo desses que não diz o que a gente quer ouvir, diz o que tem que ser dito. Bons amigos são assim. Eliú foi um bom amigo de Jó. Eliú confrontou Jó, confrontou os amigos e disse assim, olha, vocês estão falando besteira. Tem que confiar em Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Mas ainda nós temos no texto de Jó mais duas vozes. A sétima voz no texto de Jó é a voz do próprio Jó que aparece ao longo do texto. Mas ela aparece muito mais no capítulo 42, quando Jó confessa a onipotência de Deus. Lá no versículo 2 do capítulo 42, Jó também percebe que falou de coisas, né, e falou de áreas que ele não entendia. É por isso que no capítulo 42, Jó é confrontado pelo próprio Senhor. Uma coisa bonita, irmãos e irmãs, da gente ouvir no texto de Jó, e ouvir a fala de Jó, é que em meio ao sofrimento, em meio ao momento que ele está passando, sim, ele questiona, sim, ele pergunta, mas ele em nenhum momento blasfema contra o Senhor. Lembramos aqui que quando a mulher diz para ele que ele deve pedir a morte, ele vai lá e diz assim, olha, as coisas não são bem assim. Quando passamos pelo sofrimento, irmãos e irmãs, quando estamos sofrendo, é importante entender também que Deus é aquele que caminha conosco. Jó tinha essa clareza. Eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, está complicado, mas Deus continua sendo Deus sobre a minha vida. Essa é a perspectiva de Jó. Passando pela perda dos bens materiais, passando pela perda da saúde, Jó continuou caminhando com Deus. O que Satanás disse? Ele te adora porque ele tem bens materiais, tira os bens materiais. Ele te adora, Deus, porque ele tem saúde, tira a saúde dele. Bom, em nenhum dos casos Jó desistiu de caminhar com o Senhor.
A voz de Jó nesse texto é uma voz, irmãos e irmãs, que em muitos momentos fala dessa situação onde, em passando pelo sofrimento, em passando pelas dificuldades, nós continuamos dizendo: Deus é Deus sobre mim. Deus continua sendo Deus sobre a minha vida. E a última voz, meu irmão e minha irmã, desse texto, para nós, que é a primeira voz, na verdade, que começa lá no começo do texto, a primeira voz que aparece é a voz de Deus, quando pergunta para Satanás, e no final do texto, depois, do capítulo 38 até o capítulo 40, nós temos Deus interrogando Jó, nós temos Deus confrontando Jó. Mas quando Deus confronta Jó, quando Deus fala com Jó, Deus está mostrando para Jó o seguinte, você pode ver isso do capítulo 38 até o capítulo 40. Jó está lá e Deus está dizendo para ele assim: Jó, eu continuo sendo Deus. Eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Nada acontece sem que eu saiba, Jó. Confiar em Deus, irmãos e irmãs, e caminhar com Deus é entender que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Deus continua sendo Deus sobre nós. Nós não entendemos essa pandemia, nós não entendemos tudo o que está acontecendo, mas Deus continua sendo Deus. Se você continuar lendo o livro de Jó, você vai descobrir no final do livro de Jó que Jó teve tudo restaurado. Tudo foi restaurado 2 vezes mais do que ele tinha. Por quê? Porque Jó soube ouvir a Deus em meio a tudo isso. Satanás estava lá. A esposa estava lá naquele momento. Os amigos que deram opiniões ruins. O Eliú estava lá procurando dar um equilíbrio. É importante lembrar que o texto diz para nós que os amigos de Jó acabaram sendo abençoados porque Jó orou por eles. Sabe, irmãos e irmãs, na nossa vida a gente tem que aprender a olhar e perceber que vozes temos ouvido. Você tem ouvido a voz de bons amigos, boas amigas, bons conselheiros, boas conselheiras? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem entendido que Deus tem falado para você em meio aos momentos que você está passando? Ou você é daqueles que dá mais ouvido a Satanás, mais ouvido àqueles que dizem que você não vai conseguir, mais ouvido àqueles amigos que estão muitas vezes tentando ajudar, mas estão prejudicando a nossa vida? A quem você tem dado ouvidos? Quem você tem ouvido na caminhada? Aqueles que se importam com você e querem que você avance, como Eliú queria, como Deus queria para a vida de Jó? A quem você tem dado ouvidos? Jó fala para nós de 8 vozes. Qual dessas vozes você tem ouvido? Qual dessas vozes tem falado com você? A voz de Deus para você é: confie em mim. Apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo sendo Deus sobre a sua vida. Apesar de você não entender por que está passando por isso, eu continuo sendo Deus sobre a sua vida. Aprenda a caminhar com Deus em meio ao sofrimento. E saiba que Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. Nada foge ao olhar e à atenção do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Irmão e irmã, chame agora as crianças que talvez possam ter saído aí do ambiente para esse momento da Santa Ceia. Jó, em meio a muitas vozes, ouviu a voz de Deus. Apocalipse 3:6. O Senhor, através de João, anuncia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite? Nós vamos participar da Santa Ceia e o que precisa ser deixado aos pés do Senhor, em termos da nossa fraqueza, do nosso pecado, do nosso distanciamento da vontade dele, para podermos participar deste que é um momento cerimonial, que
onde nós reafirmamos a nossa confiança, a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração ao nosso Senhor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor nesse instante, confessando a Ele os seus pecados e nos preparando para o momento da Santa Ceia. Amado Deus e Pai, nós confessamos-te que em meio a tantas ansiedades, a tantas preocupações, o nosso coração, os nossos sentidos têm dado oportunidade para que outros pensamentos e vozes preencham a nossa mente e o nosso coração. E nós te pedimos nesta hora, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Ouve, Senhor, a oração que o teu filho, a tua filha, aí cada um em sua casa faz a ti, abrindo o seu coração, confessando os seus pecados, as suas fraquezas. Ó Deus, sê propício a nós. Nós não pedimos isso porque nos entendemos merecedores, merecedoras, mas nós pedimos humildemente e nos méritos de Cristo Jesus, que tu, Senhor, nesta hora possa nos corrigir, nos limpar, retirar de nós o mal, o pecado, para que ao nos alimentarmos da Santa Ceia, possamos ser preenchidos pelo teu alimento santo, por tua graça, pela renovação que tu tens para nós. É assim que humildemente nós nos prostramos e nos colocamos em tua presença. No nome do amado Mestre Jesus o fazemos. Amém. Ainda em espírito de oração, nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os, segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e lhes deu, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amado irmão, amada irmã, aí em sua casa, você que está em comunhão com o Senhor, em comunhão com o próximo, é convidado a participar da Santa Ceia, que não foi aí alguém da sua casa que preparou, mas estes elementos são símbolos da presença viva e espiritual de Cristo Jesus, a nos nutrir nesse instante. Comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus.
querido Pai de graça e de poder, nós te agradecemos por poder partilhar dessa mesa santa. Te agradecemos, Senhor, pela tua voz. Te agradecemos porque tu nos chama para te servir. Te agradecemos porque em meio ao nosso sofrimento, às dificuldades que enfrentamos, a tua voz nos direciona, a tua voz nos anima, a tua voz nos dá esperança. Pedimos, Senhor, que tu continue a nutrir a nossa fé e a nossa esperança em meio a essa jornada. Te agradecemos, Senhor, porque foi através do sacrifício do teu Filho, feito na cruz do Calvário, que nós, Senhor, podemos ter acesso direto a ti. Satanás pode nos acusar, mas o nosso advogado está junto ao Pai, nos defendendo de todas as causas. Jesus, o nosso advogado, o nosso irmão, está conosco nessa jornada. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor por nós. Não poupaste teu Filho para nosso resgate. Te agradecemos, Senhor, porque em meio às lutas que temos, tu é aquele, Senhor, que está sempre à nossa frente. Fica conosco nessa jornada, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Tenha uma semana abençoada. Um abraço, um beijo. Até o próximo domingo, 19 horas.